Olá a todos e todas, eu sou o professor Ângelo Palmisano, que vou ministrar uma palestra sobre os princípios ESG e as suas relações com as cidades inteligentes, inovadoras e sustentáveis. Eu inicio a minha fala agradecendo a toda a comissão organizadora da ANAP, em especial a professora Sandra Medina Benini, pelo gentil convite que me fez para que eu pudesse participar deste evento. E assim sendo, eu vou, então, discorrer um pouco sobre os princípios ESG, que são conteúdos que eu tenho lidado no meu cotidiano. Como dito, eu faço parte do programa de mestrado em Arquitetura e Urbanismo da Univag, em associação com a PUC Campinas. Então, dando início, então, à nossa fala, à nossa exposição, eu começo, então, com questões que envolvem a própria conceituação associada à dimensão do ESG. E essa conceituação, ela passa pela dimensão da avaliação dos princípios que envolvem todos os conteúdos que são abordados, todos os princípios dentro desta proposta ESG, a palavra aqui dita em português. Então, a primeira dimensão, ela trata das questões que envolvem o meio ambiente. O objetivo central desta abordagem é que se possam proteger os recursos naturais, ter ações relacionadas à contenção da poluição, diminuindo também o tratamento do próprio resíduo, redução das emissões de gases de estufas, a mitigação do consumo de água e energia e a utilização de fontes renováveis por meio de soluções de projeto e design, portanto, uma dimensão da inovação, que proporcione uma eficiência dos recursos nas fases de produção e uso dos produtos. Então, esta digamos, é a primeira dimensão do ESG, que objetiva cuidar das questões que envolvem o nosso meio ambiente. A segunda questão está ligada à dimensão social, que diz respeito à questão de tratar adequadamente os direitos humanos, traduzindo na forma como a empresa se relaciona com os seus stakeholders. Stakeholders são as pessoas que, de alguma forma, têm relação com a organização, objetivando aumentar e promover a diversidade nos seus funcionários, na melhora das condições de trabalho e não existir nenhum envolvimento daquela organização com mão de obra infantil e regimes análogos à escravidão. Portanto, essa segunda dimensão é uma dimensão também absolutamente importante, como as demais, mas que visa fundamentalmente respeitar os direitos humanos. E, por fim, a terceira dimensão diz respeito ao sistema de gestão, aqui denominado governança, onde se objetiva, obviamente, para as organizações que têm essa estrutura, manter a independência do Conselho de Administração, apresentar transparência e implementar programas de integridade que busquem coibir os casos de suborno e corrupção, e sempre estar em conformidade com leis e normas internas e externas, e também atender adequadamente em princípios que envolvem uma boa gestão. Então, este pano de fundo ele está sendo utilizado para mostrar que essas questões que estão associadas à dimensão da sustentabilidade, no seu mais amplo conceito, eles estão presentes nas organizações. Organizações essas que são de natureza pública ou privada, não importa a forma pela qual a tipologia dessas organizações interfere e atua na sociedade. Muito bem. Então, vamos olhar, então, como é que é a relação dessas organizações com os princípios ESG. Então, ela parte de uma questão absolutamente importante que diz respeito a identificar, avaliar, prevenir, tratar, mitigar, eliminar os riscos a que estão expostas essas organizações frente aos princípios ESG. Portanto, tudo aquilo que é contrário aos princípios ESG, no que se refere às práticas dessas organizações, coloca essas organizações numa situação de risco. Então, que risco é esse? No primeiro momento, e talvez o risco que acaba sendo mais sensível para essas organizações, é a questão que envolve o risco financeiro. Isto é, práticas contrárias aos princípios ESG representam objetivamente risco para essas organizações, no sentido em que elas podem ter a sua imagem afetada, assim como a reputação, e essas questões, nos dias atuais, representam fatores onde essa organização perderá valor em relação à sua conceituação, à sua prática frente ao mercado. Então, vale lembrar aqui que essa dimensão do ESG, ela traz uma materialidade para o conceito da sustentabilidade, uma vez que esses conceitos eles estão absolutamente visíveis nos dias atuais e são julgados, são identificados e são avaliados pela sociedade como um todo.
E isto por si faz com que essa organização tenha por prática seguir esses pontos. E, naturalmente, esta publicização ela vai passar por um conjunto de questões que nós veremos a seguir. O que nós vamos apresentar agora é a dimensão de como tudo isso se iniciou. Então, lá em 1994, a partir de um conceito denominado Triple Bottom Line, que foi apresentado pelo John Ellington, quando, em um artigo que ele produziu, ele procurou passar a ideia de como as organizações poderiam desenvolver práticas nas suas empresas a partir das perspectivas que pudessem atender adequadamente as pessoas, o planeta e os lucros, de forma tal que essas questões combinadas elas pudessem promover um desenvolvimento sustentável. E a esta proposta metodológica se associou, como visto aqui na figura, a adequada atenção para a dimensão social, ambiental e econômica, entendendo-se que a intersecção desses elementos poderia, de fato, promover um desenvolvimento sustentável. Então, isso já estava posto lá em 1994. Uma década depois, em 2004, surge pela primeira vez a questão que aborda a dimensão do ESG. Então, em 2004, este conceito associado ao tratamento das questões que envolvem a dimensão social, obviamente, a questão do meio ambiente e a um sistema de governança, entendendo-se que, se um sistema de gestão não estiver adequadamente formulado, no sentido que possa tratar as suas questões estratégicas a partir das dimensões que envolvem a sociedade e o nosso meio ambiente, é muito pouco provável que ele venha obter êxito. E, assim sendo, adicionalmente a não obter êxito, ele passa a ter uma exposição demasiada às questões que são contrárias ao ESG. Vale lembrar também que essa proposta ela foi apresentada a partir de uma publicação do Pacto Global, onde se buscou, à época, né, pelo seu secretário-geral, o Kofi Annan, instigar 50 gestores de instituições e grandes instituições financeiras no sentido de promover ou instigar esses gestores à prática de fatores sociais, ambientais e de governança no mercado de capitais. Portanto, passaríamos a ter uma ação direta dessa tipologia de organizações que deveriam, a partir de então, em função das suas ações, das suas operações, do desempenho, abordar as questões relacionadas ao meio ambiente, à sociedade e ao próprio sistema de governança, que deveria ser publicizado no sentido de mostrar como essas organizações poderiam atuar nesse cenário, obviamente mercadológico, obviamente mercantilista, mas que está presente na nossa sociedade e que ele é um fator capaz de gerar toda a dimensão de emprego, de trabalho e de renda. Então, essa foi a proposta, então, feita pelo desafio, melhor dizendo, feita pelo então, secretário-geral da ONU. Bom, nesse intervalo temporal que nós temos aí entre 1994 e 2004, quando surgiu essa dimensão pela primeira vez o uso da sigla ESG, nós temos algumas questões importantes ainda a mencionar. Então, valendo dizer que em 2000 foi então lançado também pelo secretário da ONU, à época, o Kofi Annan, o Pacto Global, que é uma chamada para as empresas para que elas possam alinhar as suas estratégias às suas operações. E essa chamada ela se dá a partir das questões que envolvem 10 princípios desse Pacto Global. Então, aqui mencionados. Então, em relação a respeitar as questões que envolvem os direitos humanos reconhecidos internacionalmente na sua área de influência, assegurar a não participação da empresa em violações dos direitos humanos, ainda apoiar a liberdade de associação e recolher o direito à negociação coletiva, a reconhecer, eliminar todas as formas de trabalho forçado ou compulsório, erradicar todas as formas de trabalho infantil da cadeia produtiva, infelizmente até presentes naquela época. Ainda, estimular práticas que eliminem qualquer tipo de discriminação no emprego, assumir práticas que possam ter uma abordagem preventiva, responsável e proativa para os desafios ambientais,
Ainda, desenvolver iniciativas e práticas que promovam e disseminem a responsabilidade socioambiental e incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente responsáveis, assim como combater todas as suas formas, incluindo extorsão e suborno. Corrupção, claro, que também está associada a isso. Então, esses princípios do Pacto Global, então, vieram a ser elementos norteadores para que as empresas objetivamente pudessem praticar as suas ações. Então, nesse intervalo de tempo, entre 1994, quando surge essa primeira proposta de se trabalhar a dimensão do desenvolvimento sustentável associado às organizações, algumas delas optaram na adoção dessas práticas, e outras, elas não tiveram essa sensibilidade para aderir, não é? Porque muitas dessas práticas necessariamente envolvem investimentos, envolvem questões associadas à mudança nos seus processos produtivos e que, eventualmente, despendem investimentos e que têm que ser avaliados à luz do quanto os investidores têm uma predisposição a aceitar esses investimentos. Valendo lembrar que, em não aceitando estas propostas ou não praticando, elas passam a ter uma maior exposição a riscos que serão visíveis na sociedade e que, portanto, poderão trazer consequências nefastas para as organizações. Então, ainda nesse sentido, nós temos também, neste ano de 2000, a ONU também publicou, com o apoio de 191 outras nações, os Objetivos do Milênio, não é? Isso se iniciou lá nos anos 2000. Então, esses objetivos também tinham por intenção, são 8, né? Acabar com a fome e a miséria, oferecer uma educação básica de qualidade para toda a sociedade, promover a igualdade entre sexo e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, dar atenção e melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS e outras moléstias, como em especial a malária. Naquela ocasião, nessa dimensão temporal, são mazelas que afetavam a dimensão da saúde das pessoas. Ainda, combater a qualidade, garantir a qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente. E, por fim, estabelecer parcerias para o desenvolvimento, numa dimensão de atuação integrada na sociedade. Então, esse é um ponto também destacado a partir desses objetivos de desenvolvimento do milênio. Valendo lembrar que isso não para por aí, não é? Nós tivemos ainda, dentro desta evolução, em 2015, a publicação também pela ONU, para que os seus países membros pudessem desenvolver uma agenda para o desenvolvimento sustentável. E, nesse sentido, foram apresentados os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E como podemos observar aqui pela nossa figura, esses objetivos eles também estão associados em algumas dimensões. Valendo lembrar, então, que essas dimensões estão representadas pela dimensão social, naturalmente absolutamente imprescindível em qualquer consideração, a dimensão ambiental, absolutamente importante também, a dimensão econômica, uma vez que essas organizações elas têm por objetivo essa questão da geração de resultados, de propostas que possam atender aos investimentos do capital, mas que, adicionalmente a isso, possam produzir os seus efeitos na sociedade, a partir da qualidade dos seus produtos e serviços, e que, na execução desses produtos e serviços, também as práticas utilizadas sejam moralmente aceitáveis e eticamente definidas. E ainda, por fim, naturalmente, essas questões também passam por uma dimensão institucional, onde essas práticas, a adoção dessas práticas, elas precisam respeitar e precisam prever de uma maneira formal a maneira pela qual a organização executará esses procedimentos. Então, vejam que toda esta combinação que está associada ao desenvolvimento sustentável, ela passa por um conjunto de práticas que a sociedade vem amadurecendo ao longo do tempo. E, é claro, é preciso dizer que não foi no ano de 1994 que se inicia essa grande discussão do que diz respeito à sociedade. Existem trabalhos lá da década de 1950 que já apontavam a necessidade de uma atuação responsável por parte das empresas. E, naturalmente, como dito, algumas empresas adotaram voluntariamente essas práticas, enquanto outras acharam que isso poderia ficar no segundo plano. Digo isso em função dos escândalos verificados ao longo dessas últimas décadas,
nas questões que envolvem todas essas dimensões aqui mencionadas, na dimensão ambiental, social, na dimensão econômica e na própria formatação de como essas organizações se comportaram ao longo desse tempo. E nós temos um marco importante aqui. Eu vou entrar nos documentos já já. Opa, deixa eu retornar aqui. Nós temos um marco importante nesta questão. Como dito, a questão que envolve o próprio estabelecimento do ESG data de 2004. Mas nos últimos 3 anos, houve uma atenção maior para essas questões, e há um marco fundamental neste processo que foi identificado pela fala do maior CEO das empresas, do grupo financeiro de conglomerados de empresas financeiras do mundo. Então, essa declaração ela acabou por instigar e por chamar a atenção os grandes investidores. E ela se traduziu num sentido de alertar que as organizações precisavam necessariamente respeitar as questões associadas ao ESG. Porque se isso não fosse feito desta maneira, essas organizações, então, passariam adicionalmente a ter uma exposição maior aos riscos e gerariam uma menor atratividade para investidores. Portanto, elas teriam uma redução naquilo que envolve a dimensão de atrair recursos para que, eventualmente, pudessem se expandir. E algumas delas apresentariam critérios de exclusão e, eventualmente, neste mundo que nós vivemos, onde a dimensão das parcerias das organizações tem um efeito e tem um significado muito importante, teriam as suas possibilidades reduzidas, no sentido em que elas representariam riscos para esse capital. Em assim sendo, então, um conjunto de instrumentos, de ações, recomendações, padrões, relatórios, propostas metodológicas e relatórios de sustentabilidade foram apresentados. E aqui nós fazemos a menção de alguns deles, né? Nós temos padrões que envolvem a dimensão da ABNT, onde há uma norma, uma recomendação a partir do tratamento da dimensão ambiental, social e governança. Temos alguns outros relatórios que envolvem códigos de boas práticas, temos outros que apontam essa dimensão do respeito aos direitos humanos, temos um índice do Dow Jones, que trata das empresas que estão listadas nesta Bolsa de Valores, e, dentre outros aqui, eu vou destacar o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, da Bolsa de Valores de São Paulo, assim como outros relatórios que também têm por objetivo reportar ações sociais. Dentre eles aqui, eu não vou falar, obviamente, de todos eles, está aqui a lista depois para que a gente possa ter acesso, vale a pena lembrar a importância do GRI, que é um relatório global, onde essas ações afetas à dimensão da sustentabilidade são reportadas. É um relatório extremamente interessante, útil e prático para aplicação nas organizações, porque ele trata de uma maneira muito objetiva os temas materiais, temas esses que estão relacionados a questões que afetam o planeta como um todo. E, obviamente, busca identificar como as organizações se relacionam com esses temas, a partir do que elas estão fazendo. Vale lembrar ainda que este mapeamento, esta identificação, passa por uma dimensão muito importante, na verdade, por um procedimento técnico denominado mapa de materialidade. Então, é preciso que cada organização, a partir desse mapa de materialidade, que representa qual é a relação da empresa com cada um desses temas centrais. Algumas delas têm uma relação absolutamente direta, enquanto outras estão um pouco distantes, mas o relatório prevê que, minimamente, a organização possa reportar a sua relação. E aqui eu dou um exemplo, porque não fica uma questão ambígua, da questão que envolve a dimensão do tratamento em relação à água, não é? Algumas organizações têm uma relação direta com esse processo, principalmente aquelas que utilizam a água como matéria-prima nas suas atividades. Outras, na área de serviço, a relação ela é menor, o que não quer dizer que nada deva ser feito. Então, é preciso que, para esta organização também, onde essa questão ela não tem um significado, uma importância no que se refere às suas operações, também mereça um tratamento. Porque, de forma muito objetiva, todas elas têm uma dimensão do uso da água, obviamente muitas não estão associadas aos processos produtivos, mas à utilização dentro do seu ambiente. A maneira pela qual ela usa, reusa, trata e devolve isso na natureza.
Então, é um relatório importante para quem, eventualmente, gostaria de se aprofundar um pouco mais nessas questões. Vale lembrar ainda que o rol desses elementos aqui apresentados, em relação a relatórios, padrões e propostas, sofreram profundas transformações, principalmente na última década, no sentido de poderem ser adaptados ao momento atual que nós estamos, não é? Basta comparar o que foi apresentado no início em relação aos objetivos do milênio, que eram 8, e agora em relação aos ODS, que são 17. Não é? Então, a cada vez mais, a sociedade e as pessoas que têm a responsabilidade por zelar das questões que são centrais, elas procuram aperfeiçoar esses mecanismos, criar, adicionalmente aos objetivos, um conjunto de metas a atingir, e metas essas que precisam ser monitoradas, acompanhadas a partir dos seus indicadores. Então, basicamente, todos esses relatórios aqui apresentados trabalham dentro desse conceito: a apresentação de um objetivo, de uma meta que se pretende atingir e dos indicadores, que são aqueles que vão mensurar o quanto nós estamos distantes dessas metas. E, obviamente, desses objetivos, né, que é a questão central para o seu atendimento. Bom, posto isso, dá para perceber, então, essa importância, que, na verdade, é inquestionável em relação ao zelo que é preciso que se tenha nas dimensões que envolvem a sociedade, o meio ambiente e, fundamentalmente, nos sistemas de gestão, que precisam ter estruturas formais que possam tratar destas questões. Então, não adianta somente uma boa vontade. É preciso que isso esteja internalizado na organização e que, de fato, passe a representar uma dimensão que atue na formação, no desenvolvimento dessa cultura organizacional, no sentido que possa, de fato, implementar esses conceitos a partir da sua aplicação. Então, as questões elas não têm mais um caráter somente romântico, não é? Como essas questões foram ao longo de algumas décadas. Olha, nós achamos importante preservar o meio ambiente, mas o mais importante para nós é o lucro. Então, o meio ambiente fica no segundo plano. Então, isto hoje não é mais uma questão aceitável. E, naturalmente, a própria estrutura dos relatórios que eu aqui apresento, ela já prevê uma forma de adequação. Que adequação é essa que eu estou falando? Nós não estamos num mundo perfeito. Nós não estamos num mundo onde todas as organizações consigam, neste momento, se tirássemos uma foto, atender todos os quesitos de forma imediata. Entretanto, é preciso que essas organizações demonstrem quais são os seus propósitos futuros em relação a questões que hoje elas não atendem. E isto, em especial no relatório GRI, ele é possível de ser informado. Então, por alguma disfunção que a organização passa, ela precisa apresentar qual é o plano que ela tem no tratamento, no sentido de mitigar e eventualmente, resolver aquela questão. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esta condição, ela possibilita, desde que a organização, de fato, tenha um propósito, tenha uma dimensão ética, tenha uma dimensão de comportamento que envolva os princípios de moralidade, possa, sim, caminhar para resolver questões associadas a todas as dimensões previstas aqui no ESG. Naturalmente, algumas delas não há como haver tolerância, não é? Então, isso é um outro ponto. Então, questões que envolvem principalmente a relação, o que se refere a direitos humanos, não há tolerância. Então, não dá para trabalhar com questões com trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, e dizendo que daqui a 10 anos eu vou resolver a questão. Então, há um conjunto de questões, de situações que são centrais e absolutamente representam o que nós chamamos nas organizações de regras de ouro. Essas regras não podem ser, em hipótese nenhuma, feridas, burladas ou deixadas de serem respeitadas. Então, é nesse sentido que há uma crença que toda a dimensão do propósito ESG possa, de fato, atingir os seus objetivos, pelo conjunto de elementos que isso traz em relação a promover uma sociedade melhor, mais justa, menos desigual. E é absolutamente importante observar que as questões aqui mencionadas, elas já vêm sendo praticadas por boa parte das organizações. Naturalmente, nós estamos ainda distantes daquilo que seria um modelo ideal, mas é importante que a gente persiga sempre esse modelo ideal. Muito bem. Posto isso, e obviamente pela importância que eu dou a essa temática, até por atuar há muito tempo
nessa área, nas organizações, principalmente naquelas que pretendem objetivamente implementar modelos de gestão associados ao ESG, e esses modelos eles têm que estar incorporados a toda uma dimensão estratégica da organização. Então, as questões lá previstas precisam estar dentro da estratégia. Então, para cada ação que a empresa vai tomar, é preciso que se faça uma relação à luz daquilo que está contemplado nos princípios ESG. E esses princípios como um todo, que é o objeto da minha apresentação e fala com vocês hoje, está ligado a situações que envolvem o pleno desenvolvimento, adequação, implantação e atenção que deve ser dada à dimensão das cidades inteligentes. Para efeito metodológico, simplesmente, eu estou usando a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, entendendo que essa temática ela precisa necessariamente ser uma política de Estado, não é? Então, aqui não tem uma leitura político-partidária, embora seja absolutamente importante, não é isso que se faz no momento. Então, o meu entendimento é que nós devemos entender essas questões centrais afetas à nossa sociedade a partir de políticas de Estado, aquelas que, ao serem determinadas, elas serão geridas independente das gestões que vierem a ser realizadas, independente das questões político-partidárias. Claro, elas podem sofrer adequações, podem sofrer melhorias, mas não podem ser abandonadas, não é? Porque senão a gente não conseguiria ter, digamos, a execução de uma dimensão tão importante atualmente para a vida das pessoas. Então, aqui eu apresento alguns conceitos, dando os créditos aqui à Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, para que a gente possa, a partir destas questões que envolvem não só a definição, mas as práticas sugeridas, identificar questões relacionadas à dimensão ESG. Então, olha que bacana. Cidades inteligentes são aquelas comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação digital sustentável, não é? Então, isso implica em que uma primeira questão associada às cidades inteligentes tem a presença dessa dimensão digital, não é? Até por conta do mundo que nós vivemos. Só que ela tem que ser implementada de uma maneira sustentável, naturalmente abordando todas as questões que envolvem os seus aspectos econômico, ambiental e social. Então, eu poderia parar a minha fala por aqui, dizendo, olha, a proposta de qualquer cidade inteligente vai, de fato, vir ao encontro daquilo que o ESG está preceituando em suas dimensões. Não é? Mas isso não para aqui. É preciso ainda que essas cidades apresentem na sua proposta uma forma planejada para a sua implantação, a dimensão da inovação absolutamente importante, não é? A dimensão inclusiva, e que possam, de fato, promover um adequado preparo às pessoas que vão, a partir de então, desfrutar de um novo ambiente onde a questão da digital, da transformação digital, seja importante. E nada melhor do que isso começar com um letramento. Não é? Aqui foi usada na definição da carta letramento, que se refere ao preparo destas pessoas para atuar neste ambiente. Não desprezando a dimensão da governança, obviamente, sendo ela pública ou privada, não é? A implantação dessas cidades, naturalmente, ela tem a sua gênese a partir da governança pública, mas que os seus agentes privados, obviamente até pela própria possibilidade de parcerias públicas e privadas tão utilizadas nos modelos de gestão de URSS, sejam contempladas. Assim como uma gestão que seja colaborativa e que tecnologias possam ser utilizadas para a solução de problemas complexos, criando ainda oportunidades de oferecer serviços com eficiência. Obviamente, a eficiência está relacionada à otimização dos recursos, à redução das desigualdades, aumentar a resiliência e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, garantindo, assim, um uso seguro e responsável de dados, das tecnologias de informação e comunicação. Então, esta, digamos, é uma grande proposta, nas suas linhas gerais, dos conceitos que envolvem as cidades inteligentes. E que, naturalmente, da mesma forma como a implantação do ESG numa organização, deve levar em conta a dimensão da materialidade, ou seja, a organização quer implantar ESG. Pois é, o que é que ela tem, o que é que ela faz que afeta aquelas dimensões, aqueles princípios. A partir daí se construirá o modelo. O mesmo decorrerá a partir dessa dimensão de uma implantação
de uma cidade inteligente, ou na sua concepção, ela precisa levar em conta as questões materiais daquela cidade. Porque senão a gente sai com um projeto que eventualmente não seja execuível a partir da sua abrangência, a partir das questões que envolvam elementos que demandariam muito tempo e que eventualmente não poderiam ser cumpridos. Então, fica claro neste momento que a contribuição dessas dimensões associadas ao ESG, assim como seus princípios e as práticas sugeridas, tem uma contribuição importantíssima na implantação de um modelo de cidades inteligentes. Naturalmente, essas transformações, essas mudanças, elas precisam contemplar práticas que sejam inovadoras, não é? Senão é fazer mais do mesmo. E fazer mais do mesmo significa ter uma postura simplesmente de replicar o passado. E é nesse sentido que se associa à questão das cidades inteligentes uma abordagem de cidades inovadoras, que a própria carta reporta essa dimensão. Então, eles apresentam aqui, literalmente, ser inovador é criar o novo. Claro, é uma definição simplista, entretanto, ela apresenta a base daquilo que precisa ser observado. Até porque, nos processos de inovação, eles envolvem elementos que são complexos, não lineares e alguns que não são conhecidos. Então, há toda uma constelação aqui denominada, há toda uma complexidade que é gerada pela multiplicidade de fatores que estão presentes dentro de um determinado contexto. E esses elementos, eles precisam ser avaliados. Então, primeiro contextualizados, e tem que ser avaliados a partir dos diversos pontos de vista que os permeiam, não é? Que os influenciam. Então, nesse sentido, é preciso que, dentro dessa dimensão inovativa, essas práticas, políticas, metodologias sejam adequadamente definidas. E, mais uma vez, num sistema de governança, ele precisa ser capaz, sistema de governança esse, traduzido por um sistema de gestão, ele precisa ser capaz para que dê vazão ao surgimento de novas ideias, novos comportamentos, novos produtos, novas tecnologias, novos sistemas, novas propostas tecnológicas, de fato que objetivamente possa ser um cenário inovador, um cenário criativo. Usando uma palavra onde cada autor tem um conceito sobre ela, a dimensão da disrupção, não é? Que é a grande quebra de paradigmas, de forma tal que muitas vezes os conceitos centrais até então estabelecidos e praticados possam ser ultrapassados. Então, é, sim, objetivo que a dimensão das cidades inteligentes possa incorporar a dimensão da inovação. Aliás, sem inovação, é muito pouco provável que nada se faça e que essas situações presentes se perpetuem. E, por fim, obviamente, não é? A grande proposta não é uma cidade inteligente que seja desenvolvida a partir somente de artefatos tecnológicos. A tecnologia, ela não é, como nunca foi, o objeto fim de uma determinada proposta. A tecnologia, ela precisa ser um meio este que deve ser capaz de prover que o desenvolvimento das questões que envolvem meio ambiente, que envolvem sociedade, que envolvem os próprios sistemas de gestão, possam dar vazão à sua missão. Então, tecnologia é instrumento, não é finalidade. Então, e, obviamente, que na utilização das práticas inovadoras, dos conceitos que envolvem um sistema de digitalização da sociedade, a partir da utilização de sistemas associados à tecnologia de comunicação, tecnologia de informação, é preciso que se contemple a dimensão da sua sustentabilidade. Essa sustentabilidade, então, ela foi denominada aqui na Carta como desenvolvimento urbano sustentável, que é um processo de ocupação urbana orientada para o bem comum e a redução das desigualdades, que equilibra as necessidades sociais, dinamiza a cultura, valoriza e fortalece identidades, utilizando de forma responsável recursos naturais, tecnológicos, urbanos, financeiros, promovendo o desenvolvimento econômico local, assim como impulsiona a criação de oportunidades na diversidade e a inclusão social, tão necessária em nossa sociedade, a partir de um conjunto que representa ações afirmativas que têm que estar previstos
assim como questões que envolvem reparação, sobre o qual não vou me estender nesta minha fala, mas entendendo que são questões centrais, onde, historicamente, nós temos um conjunto de situações a resolver. E elas minimamente têm que estar numa pauta para que possam ser tratadas e a gente possa ter uma sociedade onde os tratamentos sejam mais equânimes. Isso é um sonho, mas eu entendo como uma possibilidade objetiva, não somente uma utopia. E cada vez mais necessária a sua prática nas condições que nós vivemos hoje. Não é? Adicionalmente a isso, toda uma questão que envolve uma dimensão produtiva e espacial para as pessoas, que seja para atender não só as necessidades das pessoas aqui presentes, mas também das nossas gerações futuras, a partir da adequada formalização desses espaços públicos, a produção de bens e serviços e um ordenamento da utilização, do uso e ocupação desses solos, nas diversas escalas que isso possui. E que isso vai se dar a partir de uma governança que possa estabelecer princípios de atuar de forma colaborativa, assim como de uma maneira democrática. Não é? Isto é muito evidente, e aqui eu acho que vale a pena comentar, essa dimensão que envolve o ESG na prática nas organizações. Então, organizações que aderem aos princípios ESG, elas implementam nessas três dimensões que a sigla trata, práticas democráticas de ouvir os stakeholders, porque o mapa de materialidade precisa passar por essa dimensão de ouvir qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de relação com a organização. Portanto, isso diz respeito aos seus colaboradores, aos seus fornecedores, aos seus clientes, aos seus acionistas e ao entorno da organização. Então, esse entorno representado pelas comunidades, representado pelas associações, que elas precisam ser chamadas para uma discussão. E, nesse sentido, a partir desses elementos, estabelecem-se contratos sociais, que também é um tema bastante amplo para que a gente, nesse pouco tempo, possa comentar. Mas esses contratos vão prever regramentos de comportamento que se esperam que essa organização tenha, assim como a sociedade do entorno. Não é? Porque organizações que muitas vezes se instalam e depois de alguns anos desaparecem, elas acabam criando grandes moções de miséria nos locais onde elas se implantaram. Então, é preciso, então, que essas questões elas possam ser minimamente identificadas, para saber as dependências que aquela organização gera no seu entorno, e a maneira pela qual ela se propõe a tratar de outras questões que estão associadas à dimensão da poluição, tanto sonora, como visual, como ambiental, não é? E outras questões que envolvem a própria forma como ela vai tratar os recursos, né? Em relação à dimensão da água, em relação à dimensão do ar, que são centrais num processo que envolve um adequado sistema de governança para atuar nesses processos como um todo. Valendo lembrar ainda que sistemas de governança precisam prever programas de integridade. Esses programas de integridade apresentam manuais de conduta, apresentam um código de ética, apresentam canais de denúncia, apresentam sistemas de proteção às pessoas envolvidas nestas questões, principalmente no que se refere ao canal de denúncias, de forma tal que elas possam ser protegidas e não identificadas, via de regra, quando acabam denunciando alguma questão em relação à organização. Então, é notório também, nesta última década, né? Na verdade, isso já começou lá em 2011, o estabelecimento de um conjunto de leis que objetivavam tratar essas grandes mazelas associadas à dimensão do suborno, da corrupção e dos atos ilegais, e da prática ilegal, principalmente no que se refere à dimensão do Estado. Não é? E como isto pode hoje ser devidamente tratado para que não venha a acontecer. Bom, a condição que nós vivemos hoje ela é sabida, porque nós somos parte integrantes dessas cidades, dessas comunidades. Entretanto, é preciso que nós possamos, a partir das nossas atividades, sejam elas atividades acadêmicas, sejam atividades profissionais, atividades comportamentais, possam estar alinhadas com esses princípios que aqui eu estou declarando, não é? Dentro dessa dimensão que envolve a prática do ESG.
em assim fazendo, a gente tem uma grande possibilidade de caminhar para uma nova sociedade, que é o sonho, digamos, é o desejo, é o que nós objetivamente temos como nosso objetivo nas práticas que envolvem a nossa atuação nessa sociedade. Ainda, deixa eu fazer mais um pouco, comentar mais um pouco em relação a essa dimensão dos objetivos estratégicos, né, propostos numa dimensão de cidades inteligentes. Naturalmente, o primeiro precisa passar por um processo de integração e transformação digital nas políticas, programas e ações que têm em mente o desenvolvimento urbano sustentável, naturalmente respeitando as diversidades, as desigualdades presentes em cada cidade. Então, vejam que nesse primeiro objetivo já está implícito ou explícito a utilização desse mapa de materialidade, que é a foto de como estamos hoje. Não é? A partir daí, as demais ações deverão decorrer. O segundo objetivo, prover um acesso equitativo à internet de qualidade para todas as pessoas. Porque tecnologia de informação e comunicação, ela pressupõe essa dimensão do acesso que a ela se tem. Então, não adianta nada ter todo um sistema absolutamente tecnologicamente evoluído quando as pessoas não terão acesso a ele. Então, é preciso que se promova o acesso. Isto passa não só por uma dimensão de formação, como uma dimensão econômica, não é? De investimentos para que esse objetivo possa ser atingido. Ainda, estabelecer sistemas de governança de dados e tecnologias, com transparência, segurança e privacidade. Então, estas três últimas palavras, elas, em geral, estão presentes em todo o sistema de governança que, obviamente, objetive alcançar resultados importantes. Então, é preciso ter transparência, é preciso que as questões afetas possam divulgar as questões da segurança e, naturalmente, a privacidade das pessoas que estão associadas a estas atividades que precisam incorporar esses três, eu vou chamar de conceitos mesmo. O quarto objetivo é que é preciso se adotar modelos inovadores e inclusivos de governança urbana e fortalecer o papel do poder público como gestor dos impactos da transformação digital das cidades. Naturalmente, como se trata de uma política pública, é de se esperar que o poder público tenha sobre si essa responsabilidade da geração de modelos inovadores e inclusivos. Recentemente, temos visto aí na imprensa um conjunto de questões que muitas vezes eles fogem totalmente ao interesse daquela população, daqueles habitantes locais. Não é? Então, isso mostra que esta prática ela não vem ao encontro desse objetivo, porque ela precisa necessariamente atender o interesse daquelas pessoas que lá habitam. Ainda no que se refere aos objetivos, fomentar o desenvolvimento local no contexto da transformação digital. Então, isto é um processo que a gente pode denominar de processo integrativo, não é? Quando essas questões não estão somente implementadas, mas elas têm a sua utilidade para aquelas pessoas que lá habitam. Ainda, estimular modelos de instrumentos de financiamento no desenvolvimento urbano sustentável no contexto da transformação digital. Vale lembrar que uma cidade que pretenda passar por um processo da sua transformação, ela exigirá investimentos. E, naturalmente, esses investimentos têm que estar absolutamente ou adequadamente estabelecidos, previstos e orçados. Então, não se faz essa transformação sem que não haja essa necessidade de se investir. E aqui, nesse momento, o investimento ao qual eu me refiro está associado à dimensão monetária mesmo, financeira, porque senão a gente não vai conseguir essa transformação para os conceitos que envolvem cidades inteligentes. Ainda é preciso fomentar um movimento massivo e inovador de educação e comunicação, que tem que ser públicas, para o engajamento nessa sociedade de transformação digital e no próprio desenvolvimento urbano sustentável tão necessário e, obviamente, precisa ser um dos fins, uma das finalidades, na implantação das cidades inteligentes. E, por fim, aqui a construção de meios para compreender e avaliar de forma contínua e sistêmica os impactos dessa transformação digital das cidades. Todo processo que envolve isso nas organizações é muito comum, qualquer modelo de transformação é preciso que se aplique um mecanismo, uma prática, uma metodologia
de uma avaliação contínua e sistêmica. É contínua a partir da periodicidade em que ela será feita. E sistêmica diz respeito à sua abordagem dentro de um sistema integrado da organização. Então, a organização ela possui a sua identidade, mas a estrutura ela precisa trabalhar de uma maneira integrada. Então, muitas vezes, uma disfunção em uma das áreas, analisado somente à luz daquela área, ela pode levar a uma conclusão, a uma decisão que ela se venha a ser inadequada. Ela precisa ser avaliada dentro do conjunto que envolve a organização como um todo. E que, naturalmente, a organização esta que precisa prover mecanismos da sua reparação, mitigação ou correção, ou eliminação. Bom, dito isto, eu primeiro preciso dizer que eu fico absolutamente realizado no sentido de poder compartilhar um pouco dessa minha experiência com todos vocês, a partir da crença que eu tenho que essas questões aqui apresentadas, elas são integrantes do meu ideário, são integrantes dos meus objetivos e têm feito prática do cotidiano. E a minha crença é que, de fato, toda essa evolução na dimensão dos conceitos da sustentabilidade e mais, hoje, absolutamente apropriada dentro da dimensão ou dentro do conceito ESG, ela é capaz, sim, de poder instrumentalizar, de poder representar um pano de fundo para que as propostas de cidades inteligentes possam ser adequadamente implementadas. Valendo lembrar que o desenvolvimento deste conceito de cidades inteligentes será demandado pelo poder público, naturalmente, mas que exigirá operadores que muitas vezes estão, ou via de regra, na sua totalidade, associado a iniciativas privadas, portanto, organizações privadas, e destas precisam ser cobradas estas práticas associadas ao ESG. Então, esta é a esperança, não é? E não fica somente na dimensão da esperança, porque eu também não vejo outro caminho. Então, é preciso que esta integração entre público e privado aconteça sem nenhum ranço, não é? E que a cobrança, não só nas instituições públicas, mas como nas privadas, possam respeitar esses princípios. Em assim fazendo, num primeiro momento, nós já estaremos atingindo essa dimensão da inovação, a dimensão inovativa. Não é? Porque é fazer o novo, é fazer diferente. Então, isto já é uma condição que aponta para um êxito naquilo que venha a ser estabelecido. E que, naturalmente, só planejamento não adianta. Não é? O planejamento só não adianta. O planejamento ele precisa dar base para que as ações possam ser desenvolvidas. E devem ser desenvolvidas. Então, em assim fazendo, esta questão tão demandada, tão necessária nos dias de hoje, talvez muito mais do que em outros períodos, a dimensão do atendimento aos quesitos da sustentabilidade. E que eu me arrisco a afirmar que eles estão absolutamente contemplados nestas 3 letras do ESG, no sentido que elas possam ser materializadas e representem condições de serem execuíveis. Este cenário aqui apresentado, ele vai ser o pano de fundo para que a dimensão contextual das ações possa ser estabelecida, sem que a gente perca toda essa dimensão histórica da evolução dos conceitos, e que hoje eles são absolutamente materializados em questões objetivas, principalmente no que se refere às organizações privadas. Valendo lembrar que aqui é preciso que se faça um mérito também desses conceitos também aplicados às organizações públicas, principalmente nas questões que envolvem a dimensão da sua transparência. Isso é tema para um outro encontro, mostrando como o público também já vem numa aderência já há décadas. Obviamente, essa evolução acontece progressivamente a partir das dimensões que envolvem os sistemas de governança públicos, que espera-se que também possam promover melhorias. Então, esta é a minha fala. Eu espero ter colaborado, contribuído e, principalmente, ter instigado a todos e todas a avaliar essas questões, porque elas representam elementos materiais para que a gente, de fato, possa promover uma sociedade mais justa, mais igual
num país como o nosso, que precisa, e muito, que essas práticas sejam incorporadas. Então, meu muito obrigado a todos e todas. Ficam aqui os meus contatos para quem eventualmente quiser conversar, tirar alguma dúvida ou eventualmente contar com a minha colaboração em práticas que venham a ser desenvolvidas. Então, meu muito obrigado, saúde a todos e que a gente possa ter uma vida melhor. Forte abraço.